Boa noite para todo mundo que está aqui. Feliz de ver a casa cheia mais uma vez e é muito feliz de ver todo mundo aqui. Enfim, acho que a conversa com o João Machado vai ser muito especial. A ideia é que seja espaço aberto para que várias pessoas possam trazer suas ideias e suas atividades. Eu falo aqui do Contraluz, que é a minha plataforma sobre fotografia latino-americana, que surgiu há um pouco mais de um ano. Ela surge como um desejo não só de pensar a imagem e a fotografia no contexto da América Latina, mas também de proporcionar aí uma união, uma conversa entre os países. Por isso ela funciona em português e espanhol. E a partir de junho a gente tem aqui a Casa de Bamba como uma sede, então a gente está começando também a organizar eventos, saídas fotográficas, conversas com fotógrafos e fotógrafas, que tem sido sempre muito interessante. Então, dizer que é uma honra estar com esse evento aqui, agradecer muito ao João pela disponibilidade, enfim, ao Joel, ao Ricardo, ao Alfredo e à Carol, todo mundo que está organizando esse rolê aqui. É uma alegria muito grande ter todo mundo aqui. Valeu. Passo a palavra, então, para o Joel. Para o Ricardo. Boa noite, gente. Sou Ricardo Abril. Eu faço parte do coletivo Rua Brasil, junto com o Joel e outros 3 colegas, né? O Paulo Henrique Costa, a Jéssica Bertoni e o Bruno Brandão. É um grupo de fotografia que tem o intuito de promover fotografia de rua no Brasil, ressignificar a forma como a gente vê a vida nas ruas, como a gente vê a nossa própria identidade, e aglutinar e elevar as pessoas que têm produzido esse tipo de material artístico, documental. E agora a gente está tentando sair um pouquinho desse mundo digital, né, e ir para o mundo real, encontrar aqui, sentir, né? Porque a gente já faz isso um pouco nas ruas, né? A gente tem essa conexão que é muito importante, mas ao mesmo tempo, às vezes a fotografia está dispersa nas comunidades, assim, de produtores interessados, às vezes nem sempre tem esse privilégio, essa oportunidade como estamos tendo hoje. Então é uma iniciativa, né, que inicia esse tipo de atividade que a gente quer fazer, com uma parceria maravilhosa com vocês, né, Contraluz, Casa de Bamba e o Foto Nordeste, que é uma iniciativa que o Joel também integra, e trazer o maravilhoso João Machado aqui. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Então, quem tiver interesse em não conhecer ainda, confere a nossa plataforma no Instagram do Brasil, que justamente tem o propósito de fazer esse tipo, juntar essa energia. Eu passo a palavra para o Joel aqui. Obrigado, gente. Bom, gente, acho que é maravilhoso ver a casa cheia novamente. É o segundo evento que nós fazemos aqui na Casa de Bamba. A primeira foi uma saída fotográfica, o Bruno estava aqui presente. E é muito legal porque um dos nossos ideais é o quê? Promover espaços de encontro para falar de fotografia, principalmente da fotografia de rua. Hoje eu faço parte do coletivo Rua Brasil, também faço parte do Foto Nordeste, e ambos são muito focados em território. O coletivo Rua Brasil, obviamente, focado no território Brasil. A gente teve essa ideia de dar essa luz à fotografia de rua brasileira. A gente sentiu um gap, uma falta dessa visibilidade. E o Foto Nordeste, eu sou uma pessoa nordestina, sou do Piauí. Nasci, cresci no Piauí, no sertão semiárido piauiense, calor de 50 graus. Aí eu tive muita dificuldade quando eu comecei a fotografar, não há muito tempo também, mas eu senti muita dificuldade de achar fotógrafos nordestinos, de ter essa visibilidade dos fotógrafos nordestinos. Hoje eu conheço vários, e o João foi um dos primeiros fotógrafos que eu encontrei nessa minha pesquisa. E eu falei, preciso conhecer o João, preciso em algum momento encontrar esse cara que tem uma fotografia tão linda, maravilhosa e uma história tão parecida com a minha também. Eu tive esse prazer de ir lá, fui para Salvador, fiquei 3 dias, onde o João reside hoje, lá em Salvador, fui para Xique-Xique, fiz a imersão, não vou dar spoiler também, porque eu sei que alguns de vocês aqui vão fazer essa imersão também, que é maravilhosa, eu voltei outra pessoa. Mas é isso. Então, o Foto Nordeste ele traz também essa luz do fotógrafo nordestino e da fotógrafa nordestina, para dar visibilidade para esses artistas. Mas, falando do principal motivo de estarmos aqui hoje, a conversa com o João Machado, eu vou fazer um resumo rápido, vou colar, porque é muita informação aqui, trouxe a minha colinha. O João é natural de Xique-Xique,
Ele veio para São Paulo com 19 anos, né? Se falar besteira, você me corrige, tá? Veio para São Paulo com 19 anos. O João, ele veio para São Paulo também em busca de uma vida melhor. Ele veio trabalhar aqui de ajudante pedreiro na época. E através desse trabalho dele, encontrou ali a fotografia por uma coincidência do destino. Comprou uma câmera ali. E ele começou ali a fotografar evento, casamento, estúdio. Trabalhou com fotojornalismo em grandes veículos. Aqui foi no Estadão? Não, foi na Metropolitana, Diário de Guarulhos, e mandava material de Guarulhos para as agências de São Paulo. Pô, que legal, bacana, obrigado. E o João também, ele foi capa do Washington Post, ele teve assim, uma imagem de exposição do futebol, né, brasileiro, e a foto de um homem junto à estátua de Drummond virou capa de um livro que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2015. Sim. Acho que isso só carimba ali a qualidade do trabalho do João, né? Desde 2002, o João ele documenta a Romaria em Bom Jesus da Lapa. Ele vai falar um pouquinho desse trabalho. Uma tradição herdada de pai e do avô. As imagens dele nascem dentro de um caminhão, dentro do acampamento, do santuário. Então, ele está realmente imerso junto com esse território, com essas pessoas que estão ali nessa vivência. É uma fotografia de dentro. Também ele já expôs na Galeria Nikon, na Caixa Cultural, Rio de Janeiro, Salvador, na Fundação PRVG, que eu tive o prazer de conhecer agora. Um espaço maravilhoso. Também já teve trabalho exposto na Alemanha, na Mostra Vencer. É autor de 2 livros, o livro Laria, de 2005, e Alegria e Fertilidade, de 2013, dedicados à cultura e religiosidade popular. E ele foi o primeiro fotógrafo brasileiro a integrar a campanha global da Nikon, Eu Sou a Diferença no Olhar. Gente, é isso. Só fiz uma introdução bem rápida, um resuminho de que o João ele vai falar com mais ênfase a vida dele, a carreira dele. Tem todos os spoilers possíveis, né? Acabei com a apresentação. Mas o João ele vai falar, vai mostrar um pouco do trabalho que ele construiu ao longo desses anos, o trabalho que ele está se dedicando no momento também. E no final a gente vai abrir para perguntas, para interação, que eu acho que é uma das partes mais ricas também. Você ter a oportunidade de dialogar, de perguntar, de ter essa troca. E é isso. Obrigado, gente. Muita coisa, hein? Sim, por favor. Vocês estão vendo bem? Sim. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante? O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer? Um simples cantador das coisas do porão. Deus fez os cães da rua pra morder vocês, que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem e o seu tempo, botas e sangue nas roupas de Lorca. Olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para festa, ora esta eu não sei rir à toa. Fique você com a mente positiva, que eu quero é a voz ativa. Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa. Esta é minha canoa, eu nela embarco. Eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem, pouco me importa. Não, você não me impediu de ser feliz. Nunca e jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente, Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, conheço meu lugar, conheço meu lugar, conheço meu lugar, conheço meu lugar.
obrigado. A função pior fica para mim, né? Representar os 4, 5 nordestes aqui. Gente, obrigado. Eu sou o João Machado, como já foi apresentado aqui. E esse é um pouco da fotografia que eu faço. Como ele mesmo disse, eu fui servente de pedreiro e durante esse período, depois de 5 meses desempregado, quando eu cheguei em São Paulo, eu consegui um trabalho como servente de pedreiro numa obra lá em Tucuruvi, no Hospital Presidente, que meu irmão já trabalhava lá e aí conseguiu. E eu comprei uma câmera mesmo de uma pessoa que trabalhava lá e sem propósito nenhum, comprei essa, acho que mais para ajudar o cara, que ele tinha que viajar. Eu não tinha uma câmera fotográfica antes. E uma vida muito simples, em Xique-Xique, trabalhei na feira com meu pai, na época que ainda se graxava sapato. E depois que eu peguei essa câmera, eu fiquei muito curioso, coloquei um filme e as primeiras fotos não saíram. Eu lembro no dia que eu levei o filme para revelar naquelas cabines da Fotótica, que ficava distribuído na cidade, o pessoal mais velho aqui deve saber do que eu estou falando. E no dia que eu fui lá, ansioso pegar o filme, que eu tirei as fotos das minhas sobrinhas e do cachorro, do Lupe. E o moço falou, teu filme velou. E eu falei, o que é filme velou? Aí ele me deu um envelope, eu tirei aqui o negativo, e quando eu olho assim, tudo preto. Ele disse que por conta do filme ter velado, eu não ia pagar a revelação. Eu falei, pô, menos mal. E um dos ônibus que eu pegava para chegar em Guarulhos, para depois pegar outro para casa, tinha um anúncio de uma assistência técnica que consertava câmeras. E eu peguei o endereço dessa assistência técnica, levei a câmera, foi constatado que ela estava com problema, eu não era tão ruim assim. E a pessoa que consertou a câmera perguntou se eu tinha interesse em aprender a fotografar. Eu falei, pelo menos para não ficar velando o filme, né? Eu saía do trabalho e dava tempo para passar na assistência técnica lá, e ele começou a me dar as primeiras dicas, começou a me ensinar. E não demorou muito tempo, veio um tal de plano Collor, e aí eu fui demitido. Aí me vi com uma câmera sem ser fotógrafo. E esse rapaz, ele me convidou para fazer alguns trabalhos com ele nesse período que eu fiquei desempregado. E aí foi onde eu comecei a aprender um pouco sobre fotografia. Aí eu já coloquei um outro filme na câmera, dessa vez as fotos saíram, mas algumas sem cabeça as pessoas. Aí fui saber que era erro de paralaxe. Aí hoje eu sei o que significa, mas na época que a câmera era aquela que você olhava o visor, uma imagem e a imagem que vai ser gravada na câmera é outra. Era uma câmera amadora. Aí também não demorou muito tempo, esse moço, ele, por conta de encargos, de impostos, ele fechou a assistência técnica e aí eu não vi outra saída. Eu voltei para Xique-Xique. Como com 19 anos eu tinha vindo para cá, convite do meu pai, não sei o que ele queria que eu viesse para São Paulo, eu vim. Aí eu perdi uma fase na minha vida, né? Uma fase ali na transição mesmo de adolescente para rapaz, para jovem. Eu comecei a fazer um monte de coisa. A primeira foi beber e curtir a vida e deixar essa câmera de lado. Aí uma pessoa, amigo da família, fotógrafo em Xique-Xique, hoje é um grande amigo, ele pegou uma câmera profissional e colocou na minha mão e falou, volta para São Paulo. Desculpa. Aí eu voltei com essa câmera que ele sugeriu. E consegui um trabalho assim que eu voltei. Numa empresa, indicado por esse moço da assistência técnica, para ser ajudante de fotografia numa empresa de formatura. Eles pegavam fotógrafos para ser recrutados. Você ia trabalhar com uma câmera 6x6, eu já tinha uma câmera profissional, uma Canon AE1. E lá foi onde aprendi
algumas coisas. Só que eu trabalhava na empresa com essa câmera 6x6, fazendo formatura. E foi no ano de 92. E aí o tempo foi passando e eu fui efetivado nessa empresa. Só que nos finais de semana eu ia praticar fotografia com a minha câmera. Aí já comecei mais ou menos a gostar dessa fotografia. Mas também não fiz curso. Na época era a revista Iris Foto. E eu passei a ler a revista Iris e passei a entender um pouco sobre essa fotografia e passei a gostar. E no ano de 93 eu retornei para Chique Chique, a minha primeira férias, depois que eu comecei a trabalhar na empresa. E lá foi que eu comecei a fotografar o sertão. 99% da minha produção é na Bahia, nas minhas origens, Chique Chique e outros lugares. E foi onde eu passei a ver uma Chique Chique que na época que eu morei, eu não via. E eu fiquei nessa empresa até 1996 e do nada eu falei que não queria mais trabalhar. Aí o pessoal me chamou, teve uma reunião, o que eu estava fazendo? Eu falei, eu quero fazer as fotos que eu estou vendo na revista aqui. Mas João, mas a revista, as fotos aí, você quer ser artista e essa fotografia não vai pagar você? Eu falei, não aguentava mais, mano. Formando o pai, formando a mãe, agora uma, duas, e coisa mais chata do mundo, essa coisa de fotografar formatura. Aí eu montei uma lojinha lá no bairro que eu morava, em Guarulhos, e foi a primeira loja do bairro que eu fazia revelação de filmes por coleta, vendia pilhas, filmes. E quando foi no ano de 97, eu, através da revista, por influência, eu fui fotografar a olaria. Foi no mês de maio. Eu já frequentava a olaria porque eu conhecia... Pode ir passando se quiser, viu? Por favor. Era como se fosse um quintal, uma extensão da minha casa, porque eu conhecia já o pessoal, tinha um campo aí que eu jogava com o pessoal. E no ano de 97, no mês de maio, eu comecei. Já tinha a serração, já estava praticamente chegando o inverno. E eu conheci essas pessoas e pedi autorização a eles e fui fotografar essa olaria por influência da revista. Porque através da revista eu não fiz curso, como eu falei. Era muito caro os cursos de fotografia, longe. Eu lembro que eu ainda consultei a Imagem e Ação do Cláudio Feijó, que era uma escola que eu via fazer anúncio na revista. Foi através da revista que eu conheci trabalho de grandes fotógrafos, grandes nomes da fotografia, como Mário Cravo Neto, baiano, acho que o maior nome da nossa fotografia. Eu conheci a Nair Benedito, o Araquém Alcântara, o Pedro Martinelli, que era um grande fotógrafo da Folha de São Paulo. O João Roberto Ripe. Através da revista eu conheci esses grandes nomes e foi uma influência para mim fotografar a olaria, porque eu fiz tudo em preto e branco com filme rebobinado. Alguém aqui lembra da câmera show do Osmar, lá na 7 de abril? Eu comprava os filmes lá, pedaços de filme de 3x e outros. E comecei a fotografar essa olaria e até 99 eu fotografei. E quando foi em 98, através da revista, eu vi um anúncio da Casa da Fotografia Fuji, que fazia a leitura do portfólio. E eu levei esse trabalho, a Roselina Cagal, que é uma grande curadora, foi o meu primeira vez que eu deixei meu trabalho assim na mão de alguém. Coloquei uma pasta embaixo do braço, na época tinha que ser fotos impressas. Separei 12 fotos do trabalho. E lá eu fiquei participando de um grupo de estudos com o Cristiano Mascaro, o Rubens Fernandes Júnior e outros nomes da fotografia brasileira que acompanharam. E nesse mesmo ano, 98, eu participei da minha primeira exposição coletiva na Casa Fuji. E aí eu comecei a pegar gosto pela essa fotografia, porque eu tinha uma loja que vendia filmes, tirava fotos 3x4, era a primeira do bairro. Estava fazendo o que eu gostava, que era essa fotografia, digamos, autoral, documental, fazer o que gosta.
E lá também foi onde eu comecei a fazer alguns casamentos, batizado, formatura, até mesmo festinhas mesmo para sobreviver. Mas o que eu ganhava lá eu gastava tudo aqui. E acho que aí nasceu mesmo essa paixão por essa fotografia. E em 93, quando eu fui lá para Xique-Xique, ali despertou uma coisa muito... Aí quando foi no ano de 99, eu ganhei um prêmio com esse trabalho de olaria. Em 2002, a Secretaria de Cultura teve acesso ao material, fez uma grande exposição na Biblioteca Municipal. Em 2005, eles publicaram um livro e ainda adquiriram 30 obras para ser acervo da cidade. E acho que no ano de 2000, a olaria foi desativada e hoje passa o rodoanel lá no lugar. Então, para mim, foi uma grande experiência ter esse trabalho, mesmo um trabalho local, feito em Guarulhos. E em 99 até 2002 eu passei pela fotografia de estúdio, trabalhei num grande estúdio, na Central Brasileira de Catálogo, aqui na Rebouças. A noção que eu tinha de estúdio era foto 3x4. Eu pegava 2 sombrias e fazia uma foto, e para mim ali era um estúdio. E quando eu cheguei no estúdio de publicidade ver... Obrigado. Quando eu cheguei no estúdio de publicidade e ver um tripé de coluna, um Razer, um softbox, aqueles fundos infinitos assim. Eles faziam grandes campanhas, Hering, Prosdóximo, nossa, era uma coisa absurda. E eu comecei lá trabalhando como assistente e criticado por alguns. O cara está deixando de fazer casamento, está deixando de fazer formatura. Já tinha MTB, que eu peguei uma sessão de fotos, que eu carregava uma câmera... Todo lugar que eu ia, carregava uma câmera. E aí comecei a fazer alguns acontecimentos. Sempre fazia alguma coisa. Aí um dia eu levei as fotos lá na Rego Freitas, na FENAGE, e tirei o MTB. Para ser repórter. Eu achava que você tirando o MTB ali já te dava acesso a trabalhar no jornal. Não tinha nada a ver. Aí eu trabalhei com o estúdio de 99 a 2002. Comecei como assistente, saí de lá já fotografando. E acabei desfazendo também da lojinha lá, também não queria ficar muito preso. E nessa onda da empresa me dispensar, eles me contrataram como freelance. E eu só trabalhava na temporada, fazia somente os eventos da temporada. E para mim era bom, porque eu ganhava na temporada e gastava depois fazendo isso aqui. Aí quando foi no ano de 2002... Eu sou filho de um romeiro de Bom Jesus da Lapa. Para quem não sabe, Bom Jesus da Lapa é o terceiro polo de romarias do Brasil, junto com Aparecida e Padre Cícero. E meu pai peregrinou essa romaria por quase 4 décadas. E ouvindo muitas histórias dele, eu não conheci a romaria antes. Ele não teve oportunidade de me levar e ele viajava com a minha mãe, viajou o tempo todo de caminhão. E no ano de 2002 eu falei para minha mulher, eu vou para Bom Jesus da Lapa, né? Você está doido? Eu quero conhecer. Ouvindo a história do meu pai, eu tive curiosidade de conhecer Bom Jesus da Lapa. E também fui fazer preto e branco por intermédio da revista, que era como se fosse um estereótipo de... Se você não fizer preto e branco, não é arte, não está aceito, está fora do mercado. E também a influência, porque a maioria dos ensaios, dos trabalhos que apareciam na revista, eram todos em preto e branco. Eu peguei umas latas de filme lá, rebobinei, peguei um ônibus da Gontijo, sem saber de nada, sem conhecer ninguém, fui para Bom Jesus da Lapa em 2002. Aí encontrei um senhor que fazia romaria, só que a família dele tinha ido antes de São Miguel, e ele foi depois. Ele perguntou para mim como que eu ia fazer em Bom Jesus. Eu falei, não sei, eu só estou indo. Aí eu fiz amizade com esse senhor, fiquei hospedado lá com a romaria dele. Aí fiz 2002. Esse é o seu José Ferreira. Ele é de de Itabuna, sul da Bahia. E ele viaja de caminhão. Eu fotografei ele em 2002. E a última vez que eu fotografei ele em 2023, eu até fiz uma foto com ele. Em 2024 eu não vi o seu José Ferreira na romaria. Esse ano também eu não vi o seu José Ferreira. Aí eu até mandei essa foto para uma rádio local para tentar localizar, saber. E eu não sei do paradeiro do seu José.
No ano de 2003, eu voltei para Bom Jesus também, fazendo preto e branco. E tinha uma fotógrafa da Magno. Hoje eu sei que ela é da Magno, mas na época eu não sabia. Era a Cristina Rodeiro. E ela tem uma foto desse José Ferreira, e um dia alguém mandou uma foto para mim e falou: João, tem alguém aqui usando uma foto sua, e alguém da Magno. Eu falei: olha, o personagem é o mesmo, mas a foto não é minha, não. Aí depois eu lembrei que eu tinha encontrado com ela lá, hoje eu sei quem é. Aí quando foi em 2004, eu voltei para Bom Jesus, porque eu tinha feito uma pesquisa. Eu levei Bom Jesus muito a sério. Primeiro porque filho do Romero, do meu pai, José, e esse tempo todo que ele foi peregrino de Bom Jesus da Lapa, ouvindo as histórias dele, eu falei, já estou chegando no lugar com um diferencial. Filho de quem peregrinou, e, nossa, quando eu vi a amplitude de Bom Jesus da Lapa, essa quantidade de pessoas, não era um trabalho de olaria que você conhece as pessoas ali, era algo que estava indo além. E aí eu passei a pesquisar Bom Jesus da Lapa, saber um pouco mais, debrucei de livros, eles tinham uns DVDs na época, contando a história do lugar. E eu cheguei em São Paulo, eu fiz um trabalho de pesquisa sobre o mercado de fé e me deparei com 3 livros publicados. Christian Cravo da Bahia, Tiago Santana de Fortaleza, no Ceará, José Bacite de São Paulo. Eu falei, mas ninguém fotografa fé em cor, todo mundo em preto e branco. Eu fiquei um pouquinho incomodado. Só que quando eu voltei em 2004, eu levei uma câmera analógica com alguns rolos de cromo. Tem que usar pelo menos um filme bom num lugar desse, né? E levei a minha primeira digital, uma Nikon D100. E a partir daí eu não fiz mais foto preto e branca, gente. Todo o material que eu tenho de olaria, de Bom Jesus da Lapa, eu tenho um apreço por esse material. Está tudo bem guardado, conservado. Peguei todos esses negativos e pedi para escanear. E cheguei à conclusão que meu trabalho é cor, porque eu não queria também fotografar Bom Jesus da Lapa de qualquer jeito. E passei aí todos os anos, nunca faltei um ano. E ainda tem época que eu vou fora da Romaria, até mesmo para fazer outro tipo de fotos que só acontece numa época. Por exemplo, a Romaria da Terra acontece em junho, que é onde as pessoas saem da zona rural e eles levam as ferramentas, né? Eles levam as ferramentas. E o diferencial de Bom Jesus da Lapa é essa característica que tem é um romeiro diferente, ele tem uma característica própria, ele é de uma simplicidade. E 2002, 2003 em preto e branco, e a partir de 2004 em cor. Quando foi 2023, eu recebi um convite da Galeria PRVG, e fizemos uma exposição e eles fizeram esse catálogo. Foram expostos 30 obras. No ano de 98, a revista Caros Amigos, era uma revista de esquerda, não sei se ainda existe. Eles publicaram parte do material em preto e branco, com curadoria do Walter Firmo, que hoje... Eu falo Walter porque hoje a gente é amigo. Perguntaram na DMS se você era filho do Walter Firmo. Não, Ele, quando me encontra, ele fala que eu sou arisco. Menino, qual é o seu problema de você conversar pelo menos meia hora comigo? Porque você me cumprimenta, quando eu te procuro, você sai. Aí um dia alguém falou pra ele, um cara do Rio, fotógrafo do Globo, o cara falou, João Machado é o Walter Firmo do Sertão. Eu sei quem ele é. Feliz eu fiquei quando eu fiz uma foto, passou até lá naquele vídeo, uma foto de um galo no porta-mala do carro. É uma foto icônica, ela foi até exposta na Nikon e fizeram um catálogo. Eu gosto muito daquela foto. E eu fiz aquela foto em 2012, viajando com aquele pessoal, estávamos em 5 no carro e carregando um galo. E deu um problema no carro e um olha de um lado, outro olha do outro, e quando eu abri o porta-mala, o galo não parava de cantar, porque ele viu a luz e estava no escuro. Ele não parava de cantar. Então o que me chamou a atenção é que quando eu apontei a câmera para fotografar o galo,
Não só tinha um galo na minha frente, nossa, tinha todo um cenário ali com as pessoas. Aí eu publiquei essa foto no Facebook, na época usava muito o Facebook, em 2012, e o Walter Firme foi lá e comentou, André Breton que se cuida. Eu achei que... Aí, eu trabalho assim, gente, muito sério, e meu trabalho ele é bem documental mesmo. Tem algumas fotos hoje que eu parto mais pro autoral. Um dia até perguntaram para mim qual é a diferença do documental pro autoral e por que o João Farcas, não sei se vocês conhecem o Farcas, ele se incomoda um pouco. Ele fala, você não deveria fazer essa fotografia autoral, porque deixa isso para quem não tem esse olhar. Você tem um olhar muito bom, muito apurado e fica fazendo essa coisa de... Falei, João, tem horas que eu olho para um lado, para o outro, as coisas não acontecem, tem que provocar, cara. Você tem que fazer acontecer. Aí eu passei a carregar uma câmera e pôr no meio do nada e nasceu a série Presença, porque ela se faz presente, ela é a protagonista. Eu jamais apontaria a minha lente para um cenário daquela cama se ela não estivesse ali. E... nos lugares que eu viajo para fazer as fotos noturnas, eu me deparei com um senhor, com um mosquiteiro, num barco. Eu nunca tinha visto um mosquiteiro fora do seu habitat mesmo, que é o quarto. Eu falei pro senhor, por que ele tá? Ele falou que tinha muito pernilongo, mosquito, na época. Cara, aquilo não saiu da minha cabeça quando eu vi. E no dia seguinte, eu peguei um mosquiteiro e fui lá tentar reproduzir aquela cena que eu tinha visto. E aí nasceu a série... Tem até uma foto que passou aí. Nasceu... Não, não tá... É no vídeo. Nasceu a série Iluminados. Eu passei... Nossa, quando eu fiz a primeira foto, eu falei, meu Deus, eu descobri algo aqui, eu não sei o que, mas é algo surpreendente. E aí, logo de cara, né, eu falei, vamos... Aí quando eu postei, um monte de gente começou a comentar, eu falei, vixe. Aí em 2017 o Cássio Vasconcelos me convidou para participar da SP Art com 4 fotos da série. E aí o Estadão fez uma matéria de capa e já emplacou a foto. Eu falei, nossa, as coisas estão começando a funcionar. Em 2013 eu comecei a fazer o Penitente. Só para vocês entenderem, eu trabalho muito essa coisa de série. Bom Jesus da Lapa é um trabalho contínuo que eu faço cada ano no mês de agosto, do dia 2 ao dia 6. E Bom Jesus da Lapa, onde acontece essa peregrinação. E lá é um trabalho totalmente documental mesmo, porque eu não interfiro. Eu costumo dizer, se você para montar uma cena em Bom Jesus da Lapa, você perde 3, 4, 5, que acontece muita coisa. Teve um ano que eu levei um cara do vídeo para fazer umas gravações. Eu falei para eles, onde eu for você vai me gravar. Eu me perdia do cara. Às vezes a gente se encontrava no hotel, ele me ligava, João, onde você tá? Eu falei, pô, você sumiu, pô. Não tinha roteiro, não tinha nada. Aí eu acabei... É muita coisa, acontece muita coisa em Bom Jesus da Lapa. 2013 eu passei a fazer Penitente, porque lá na região onde eu fotografo tinha um cara que estava todo marcado as costas. Aí eu falei para ele, você é penitente? Acho que ele não entendeu a minha pergunta ou ele não conhece como penitente. Ele falou, a gente se corta aqui. Ele falou assim, a gente se corta aqui. Eu falei, aonde? Ele, meu pai é o chefe. Eu falei, seu pai é o chefe? Pô, eu quero conhecer seu pai, mas eu gostei disso aqui. Aí eu conversando com ele e ele me convidou para no ano de 2013, que é na Semana Santa, fotografar. Aí aqui é o momento que eles fazem a reunião para começar os trabalhos. Eles entram no cemitério. Essas velas aqui são as pessoas que acendem já para deixar o cenário preparado para eles quando chegarem. E eles vêm todo encapuzado com uma roupa branca e usam uma navalha mais ou menos com cordão de 40 centímetros com 3 navalhas. E começa a se autoflagelar. Esse rapaz aqui, ó. Hoje ele não mais se corta, o nome dele é Ezequiel, foi ele que me incentivou. O pai dele é o seu Gene, que é o chefe do... Eu brinco com ele, o Geninho é o chefe. O chefe dos penitentes.
E eu tenho toda a liberdade de fotografar com eles, porque quando você é convidado para estar só que assim, eu não interfiro, não vou lá julgar e nem também montar foto. Eu vou fazer o que está acontecendo. A única coisa que eles deixam aí de vez em quando é um assistente que carrega um flash e eu deixo ele mais ou menos aí numa distância de uns 4, 5 metros. E aí quando eu dou um toque, ele só aponta o flash para eu fazer a foto. Porque é um breu, é muito escuro e se você não tiver algum método de ter essa luz, aí no caso eu usei um LED para ter essa sombra. Eu sabia que eles iam passar aí na hora. Então, Penitentes é uma série, Bom Jesus da Lapa é outras séries. Isso tudo documental. E aí tem a série da Cama, que é um trabalho autoral, porque qual é a diferença? O autoral tem o envolvimento, tem todo um processo de escolher a luz, escolher o horário, o personagem, como você vai montar essa cena. E aí tem o trabalho da Cama, que é o Presença, e tem o trabalho com o Mosquiteiro, que é o Iluminados. E Ilhados na Seca eu fiz em 2017, porque eu fui num lugar, sempre viajo de caminhão. E às vezes algumas pessoas me pautam, João, tá saindo um caminhão de tal lugar para você viajar com o pessoal, se você quiser. Esse ano, por exemplo, eu saí de Salvador para Porto Seguro, e de Porto Seguro eu fui para Eunápolis. E lá eu peguei um caminhão a convite de uma senhora que já faleceu. Em 2016, ela com 97 anos, pediu para a neta dela fazer contato comigo se eu podia ir para Eunápolis para viajar com eles. E eu a conheci ela em 2014 no cenário de Acampados, eu chamo, que é uma série dentro de Bom Jesus da Lapa, que eu fotografo. Todo ano eu viajo de caminhão. Aí teve um ano que eu soube que tinha um cara pelo nome de Lídio, e ele vendia manga, Lídio da Manga. E eu cheguei chique para ir para uma zona rural, atrás do Lídio, que tinha um caminhão já para acertar a minha viagem. Isso é no mês de julho. E na época o rio estava muito seco, inavegável, sem condições nenhuma. O que você podia fazer era fazer uma travessia dentro da própria cidade Xique-Xique, sair de um lugar para outro, que é para as ilhas. E nas ilhas eles colocavam uns carros velhos, uns carros... Meu Deus do céu, eu nunca vi uma coisa... Qual que é o rio, não? Rio São Francisco, dentro da cidade Xique-Xique. Aquele lugar que você foi, que é a Ilha do Gado Bravo. Sim. Quando eu fiz essa travessia e fui pegar esse carro, eu falei, pô, o trabalho começou aqui. Uma quantidade de pessoas, uns carros velhos, pelo amor de Deus, umas coisas assim absurdas. E eu tô lá empolgado, fotografando, e quando não tinha mais lugar na carroceria para eu subir. Aí eu falei, como que eu vou lá conhecer o Lídio se eu me entreti fotografando isso aqui, eu nem sei do que se trata. Essa quantidade de pessoas, acho que eles devem dizer, esse homem é um louco aí que anda com a câmera, para dizer. Até mesmo porque eu só ando com uma câmera e 2 lentes, uma 50 e uma 28. Não chama muita atenção. E já chego cumprimentando as pessoas e fazendo amizade. Nossa, a comunicação aqui é um absurdo. Aí uma moça, muito generosa, falou, moço, você não quer vir aqui na frente com a gente? O motorista apertou de um lado, ela e o filho apertou do outro. Aí eu comecei a fotografar esse bendito... Aí eu pus o nome Ilhados na Seca, porque realmente na época que o rio está seco e eles são ilhados. E você sai de Xique-Xique, faz essa travessia de barco, depois pega esse carro velho, depois atravessa, vai para outra ilha. Pode passar. Olha. E uma coisa que, isso é minha, pessoal, está dentro da minha fotografia, que eu gosto muito disso. Eu elimino qualquer coisa moderna, celular, eu não aponto a minha câmera. Ah, a foto, bendita foto que a moça disse, moço, vem aqui com a gente. E aí eu fui na frente e o carro estava tão cheio que o cara estava com as pernas para fora. Essa prova é que o carro estava cheio mesmo. E aí quando eu olhei, eu falei, que é isso, cara? Aí eu já troquei de lente, já pus uma 28 e ia brincando
com o cenário. Essa árvore, aqui vem uma, aqui vem outra, aqui vem outra. Acho que eu fiz umas 4, 5, 6 fotos e falei, essa é a foto. É uma coisa que eu ensino. Quando você diz elimina, você fala na composição. Isso. E uma coisa que eu ensino nos meus workshops. Você pode fazer 10 fotos. Separa uma. Eu sei que, nossa, dá uma dor no coração. João, não dá pra fazer um díptico, um tríptico, um políptico. Escolhe uma. Essa é a foto. E a partir daí mostra essa. Porque se você mostra uma hoje, mostra outra depois. Eu tenho várias desse cenário. Mas a foto é essa. Você não vai ver outra. A foto é essa. Cheguei lá no meu local, conheci o Lídio. E fui para Bom Jesus da Lapa com ele. Fiz uma excelente viagem, deu tudo certo, maravilhosa. E depois eu voltei para Xique-Xique e falei, agora eu vou conhecer melhor esse pessoal. E fiquei 3 meses fotografando eles. Foi onde nasceu essa série. Ilhados... Aí eu já tô tão íntimo que já tô sentado, vendo todo esse processo com eles. Eu não aponto a minha câmera para... pode ver, é uma foto temporal. Você não diz que ela foi feita em 2017. Esse carro velho, eu diria que é nos anos 80. Olha o carro. Não gosto de buscar fios, poste. Eu falo pro Jael que eu não tenho um olhar urbano. Eu acho que quando eu faço uma coisa assim... Acho que o trabalho mais urbano que eu tenho é esse. Pela quantidade de pessoas e de carro velho, o horário das fotos, isso aí fez com que eu brincasse com enquadramento, brincasse com composição e com horário de luz. E brincava com todo esse processo. Então foi uma coisa assim, no ano de 2017 aconteceram várias coisas maravilhosas. O Cássio Vasconcelos me levou para uma SP Art com o trabalho do Iluminados, conheci o Lídio, fez a viagem de caminhão. Fiz esse Ilhados na Seca aí, que é um trabalho que eu não continuo fazendo ele hoje, porque o rio hoje está cheio e os carros não tem como. Esse ensaio é o último e chama Ancestrais. Ancestrais é um mergulho na história, um resgate da memória. E esses trabalhos meus, eles têm sempre um porquê. Aí hoje eu moro em Salvador, na Barra. Eu estou lá no 3º andar do prédio, quando eu acordo, eu abro a janela, acordo muito cedo e vi esse quadro numa caçamba que o pessoal estava fazendo uma reforma no 1º andar. A pessoa não jogou o quadro fora, ela colocou com muito cuidado. Aí do alto mesmo, de cima, eu fiz algumas composições e depois eu peguei o quadro. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa com esse quadro, o que eu não sei. Mas eu vou fazer alguma coisa. Cara, eu fiquei impressionado com a qualidade da imagem e a perfeição. E tinha um rapaz, ele ficou uns dias na minha casa, fazendo um workshop comigo, e ele um dia falou que ia no subúrbio, se eu conhecia. Eu falei, eu conheço plataforma. Aí, como que faz para ir em plataforma? A gente vai até Ribeira, e lá pega uma lancha e atravessa. Ele, vamos lá? Eu falei, vamos. Aí eu peguei o bendito quadro, coloquei embaixo do braço. Falei, vou levar esse quadro. E quando chegou lá na Ribeira, lá, os caras não aceitavam Pix nem cartão. Tinha que ser dinheiro. Eu falei, quem carrega dinheiro hoje? Ele tava com 20 conto, e eu liso. E ele com 20, ele falou, João, esse dinheiro aqui não dá pra nada. Eu vou ali na quitandinha ali, vou comprar algumas coisas, passo um valor a mais e pego em espécie. Enquanto ele foi lá, eu tava conversando com um senhor que tinha uma banca, vendia umas águas de coco lá, uns refrigerantes, e tinha umas pombinhas assim. Aí eu perguntei pro senhor, isso é fogo pagou? Só quem é do Nordeste vai entender. Ele falou, não é fogo pagou, não é juriti, não é lambu. Ele falou mais uns 4 nomes de aves do sertão. Eu falei, o que essa bendita pomba faz aqui no centro de Salvador? Ele falou, não sei. Sei que um dia apareceu 2 aqui, eu dei comida, depois apareceu 4, hoje tem mais de 100. E essa é a pombinha caldo de feijão. Caldo de feijão, a pombinha. Eu falei, não conheço. Mas eu posso fazer uma foto aqui? Ele falou, pode. Aí eu fui lá, coloquei o quadro. E tá aí a bendita foto. Quando eu fiz essa foto, eu falei pro Neto, Neto, eu preciso voltar no carro. Ele, o que foi, João? Esqueci alguma coisa? Eu falei,
eu vou deixar o quadro no carro. Ele falou, mas por quê? Você não vai mais fazer a foto? Eu falei, eu já tenho a foto. Já fiz a foto. Eu já tenho. Então, mais uma dica, gente. Quando você fizer uma foto, esquece o resto. Porque se você for tentar fazer 1, 2, 3, você vai se perder e daqui a pouco você não sabe mais o que você quer. Se eu levasse o bendito quadro, ia aparecer N opções de fotos. A foto é essa. Eu não quero outra. A Arfoc, Associação dos Repórteres Fotográficos de São Paulo, expôs essa foto numa exposição. Eles viram, porque eu só coloquei no Stories. Ancestrais. Um mergulho na história, um resgate da memória. Acho que essas pombinhas me levaram para o sertão e aí eu fui buscar outras histórias. Então, qual que é o intuito desse trabalho? É o último que eu estou fazendo, ele está em andamento. E pelo que eu andar da carruagem, ele é infinito, porque quantas pessoas não têm um quadro desse em casa e quantas histórias, quantos legados não carregam uma imagem tão simbólica. Esse quadro está guardado com muito carinho e aí eu fui para o sertão atrás de outras histórias. Aí eu cheguei num lugar, até Lapão, e uma amiga, eu contando a história para ela e em busca de outras histórias sobre os quadros, porque o objetivo é saber a história do quadro, quem é a pessoa e o legado que deixou e a árvore genealógica buscar ali através dessa pintura, dessa imagem. Ela falou, João, é muito bonita a história aí, o trabalho que você está fazendo, eu tenho um quadro desse. E não queria nem te contar essa história, mas esse rapaz faz 50 anos que morreu e ele estava na companhia de um primo e um disparo de arma de fogo. Aí a incógnita, não sabe se a arma disparou, se o primo assassinou ele, se foi um acidente. E aí eu fiz essa foto, ela para dar essa sensação de paraíso, não sei. Aí daqui a pouco ela disse para mim, porque a gente... uma coisa esse Nordeste, cara. Por que a gente não vai lá no cemitério da família? Eu falei, cemitério da família? É uma coisa... Gente, o nordestino tem até um cemitério particular. Aí ela foi lá, abriu um portão e tinha um espaço fechado. Cemitério da família, esse é o túmulo do moço. E ela tá ali, ó. Essa é uma das histórias. Então aí eu vi que o quadro do homem, que eu não sei quem é, depois eu soube que ele morou no prédio que eu moro. Ele faleceu, a esposa ficou com a filha, a esposa faleceu e a filha vendeu. E quem comprou começou a jogar alguns objetos fora, inclusive o quadro. Mas ele está comigo e bem guardado. Deixa eu ver a próxima. Aqui está o seu José João Carreiro, esse senhor. E ele é amigo do Antônio. Eu não sabia o que ele era do Antônio, que é um grande amigo meu. E um dia eu conversando com o senhor, eu fiz a foto dele, porque um amigo me levou. Nossa, deu um trabalho de fotografia esse homem. Ele não queria sair nas fotos, não entendia nada. E aí tinha um quadro do pai dele. E um dia eu conversando com o Antônio, eu falei assim, Antônio, eu estou fazendo um trabalho, se o senhor tivesse um quadro dessas pessoas. Quando eu estou passando, ele olhou e falou, é papai. O Antônio falou, é papai. Falei, papai? Papai e mamãe. Eu soube que o Antônio é irmão do João. Eu não sabia. Aí daqui a pouco o Theo, um garoto de 3 anos, é neto do Antônio. E é bisneto do João. O Theo é neto de um, bisneto do outro, porque o filho de um teve filho com a neta do outro. E agora a briga para eu juntar essa família, porque os avós do Theo, materno, separaram. A Maricô e o Givaldo diz que não vai sair na foto. O menino é vaqueiro, fotografo muito ele, e a menina, a Kelly, toparam fazer a foto. O seu Miguel, o seu Antônio é vô do Theo, também topou. Então, eu tenho a foto do Theo, dos pais do Theo, dos avós materno e paterno, e dos bisavós, que é o seu João. Eu não sabia de nada, e vou nesse lugar aí há 10 anos, você entendeu? Esse é o Joãozinho, a foto do pai. Ele está de vaqueiro no cavalo porque o pai foi vaqueiro. Ele herdou do pai a mesma profissão de vaquejada.
Aqui, você registra essas histórias? sim, registro essas histórias e alguns eu faço um vídeo ou gravo. Agora eu tenho uma pessoa que está na incumbência de me acompanhar só para cuidar disso. Essa aqui, a moça disse que não queria sair na foto, mas permitiu que eu fotografasse. É no quintal deles. Essa, ela é de uma cidade por nome de Barreiro, é até uma comunidade quilombola. E ela saiu desse lugar há 25 anos, morava com os avós, essa foto. E ela veio para São Paulo, voltou, casada. E a lembrança que ela tem é o quadro dos avós com a casa deteriorada que ela morou com eles. Aí eu tenho essa foto. Seu Miguel. Seu Miguel é de Serra Talhada, Pernambuco, mora na região de Irecê. Esse quadro que o seu Miguel tá são os pais dele. Só que o seu Miguel, como é que eu posso dizer? A bisneta dele é mãe, então ele é tataravô. Eu soube através disso aí que esse quadro, essas pessoas são petavô da criança. Eu nunca sabia o que era pentavô, que é, acho que a 6ª geração já. A 5ª, então tá me esperando lá a família do seu Antônio, seu João para fazer a foto e a família do seu Miguel na região de Irecê, que é para fazer seu Miguel, a esposa, a filha, a neta, a bisneta e a criancinha que nasceu há pouco tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa aí trabalhou na Feira de São Joaquim, o rapaz, e por sinal não é casal, aí é mãe e filho. Só que ela não tinha foto com o esposo e depois eles fizeram uma montagem. Ele trabalhou na Feira de São Joaquim por muitos anos e eles não quiseram a foto. Aí me emprestaram o quadro e aí é um cenário lá da feira, onde eu criei essa cena. E a Dona Maria com a foto dos pais, ela estava mostrando para mim, tem outras imagens, mas eu separei essa. Essa foto, assim, eu cheguei num ateliê de impressão, Fast Frame em Salvador, para imprimir umas fotos e vi esse quadro lá na loja. E eu perguntei quem era. Ela falou, é da Carol. Carol Dantas é uma moça fotógrafa e eu não sei quem é. Ela trouxe essa foto aqui, acho que para fazer uma limpeza no vidro. Ou... Eu falei, é que eu estou fazendo um trabalho sobre... Aí expliquei, né, ancestrais e tal. Eu passei o meu contato, acho que com 2 dias a Carol me ligou. Oi, João, tudo bem? Eu sou Carol Dantas, fotógrafa. Eu soube que você está fazendo um trabalho, ficou com interesse. Essa é a minha bisavó, eu tenho o nome Carol porque ela chamava Carolina. E essa cadeira, ela é centenária, que a minha avó sentava embaixo dessa árvore, que também é centenária. Eu fiz essa foto e tem mais uma. Tem mais uma foto, só que não tá aí. Mais uma foto da Carol segurando num presépio que a avó gostava, ficava. Então, e hoje a Carol se tornou uma amiga. E quando não tem nada para fazer, eu vou lá para a fazenda da Carol. São essas histórias, são esses momentos que nos permitem de entrar nesse universo e chegar nessas pessoas, chegar nessas histórias. E tudo acontece assim de forma bem natural. Porque eu sou muito curioso, fuço e saio buscando. E isso aqui não tem fim, gente. Se alguém tiver um quadro pintado em casa e quiser contar história, eu estou aqui para fotografar e fazer um belo retrato. Acho que tem um no Piauí, na casa da minha avó. Então vamos marcar quando você vai lá. E eu acho que é só isso aí. Eu queria ver como você se conectou com cada série. Esse aqui está me dando um prazer enorme de fazer, porque parece que cada foto, cada clique que você faz, cada história que você... Eu costumo dizer que a imagem, a fotografia, ela não está acima dos valores. E os lugares que eu vou, eles não têm uma hospedagem, não tem um restaurante. Eu tenho que ser aceito nesses lugares. Então, eu tenho que me fazer valer a pena estar naquele lugar com todo respeito, com todo carinho com aquelas pessoas. E o workshop que você foi, por exemplo. Quando você chega lá naquela ilha para fotografar, ali eles já estão ali prontos para te receber. Porque esse contato já foi feito antes.
E tem outros trabalhos, tem a série que eu faço, não sei se vocês viram nas fotos, com umas terras amarelas aí, do entardecer, que eu faço dentro de Bom Jesus da Lapa, mais algumas fotos que eu faço de Campo de Várzea, que a foto que ele falou do The Washington Post foi uma foto de 2014 que eu fiz numa comunidade, as pessoas jogando bola, e quando eu cheguei, postei no bendito Facebook. Mônica Maia, que é uma curadora aqui de São Paulo, da DOC, ela viu a foto e falou: João, a gente está participando de um projeto que chama Futebol BR, que é o futebol fora do padrão FIFA. E 2014 era a época de Copa aqui. E eu mandei 5 fotos, ela escolheu 2, fez um díptico, imprimiu as fotos em tamanho grande e publicou na Vila Madalena, lá fez a exposição. Eu não tinha visto ainda uma foto minha no tamanho aquele, numa galeria, numa Vila Madalena da vida. Aquilo ali eu já estava feliz demais, até saber que o mundo estava de olho no Brasil. E ninguém menos que o Dom Phillips, que foi morto na Amazônia, fez uma matéria para o The Washington Post e emplacou a minha foto na capa. Eu estava dormindo quando alguém me ligou: João, você viu onde você está? Eu falei: eu estou em casa. Você está no The Washington Post, João? Eu falei: que diabo é The Washington Post? Pronto, é isso. Eu vou começar aqui só para dar abertura. Uma coisa que eu achei bem interessante em toda a sua apresentação é que você cita o nome das pessoas. Qual que é a importância, acho que, de saber quem é a pessoa que está fotografando, na sua opinião, claro, e de estar próximo, estar imerso de fato, não ser só tirar uma foto e pronto, fui embora. Não, eu sei quem é aquela pessoa. Por que isso é importante para você? É o convívio que você tem com esse personagem. Ele deixa de ser um personagem e ele se torna um amigo. Um dia perguntaram sobre o direito autoral. Eu falei que eu não carrego uma prancheta, um papel para pedir para alguém assinar e pôr lá. Eu acho isso tão agressivo, gente. Aí disseram: um dia você vai parar no tribunal. Eu falei: eu vou responder. Eu quero correr o risco. Porque ele se torna um amigo. E a partir do momento que a pessoa se dispõe a ser fotografado por você, já é alguma forma de autorização. Eu convivo com essas pessoas, porque é um trabalho que é imerso mesmo. Eu vou para conhecer, saber quem é, como fazer. Quando você pedir autorização para alguém, eu sempre ensino: pede autorização para fazer a foto. Ah, João, mas eu vou fazer a foto dele, ele olhando para mim com cara de paisagem. Gente, essa foto é a dele. Ele está te autorizando, você vai fazer a sua. Em algum momento ali, não interessa quanto tempo você precisa para ter a foto. Você foi autorizado. Você quer saber o que significa isso? Você vai trabalhar a luz que você quer, um momento. Você está autorizado a fazer. Então, eu tenho uma boa relação com o meu fotografado, José Ferreira. A dona Gerolina é uma senhora que eu conheci no cenário de caminhão. Fotografei ela, a neta e o pessoal. Fiz uma boa amizade com eles, viajo com eles até hoje. Esse ano eu viajei com o pessoal de Eunápolis. E um dia ela pediu para Cali, a neta dela, ela me chamava de seu menino. Cali, pede para seu menino se ele pode vir para ir viajar com a gente. Isso foi em 2016. Eu peguei um voo para Porto Seguro para Eunápolis, deu mais uns 60 quilômetros. E ela me recebeu na casa dela, fiquei hospedado lá à noite, e a gente viajou na madrugada. E 6 meses depois ela morreu. Nossa. Foi somente para fazer o registro e hoje eu tenho uma foto dela no livro da exposição do Pierre Véger. E o trabalho se chama Herança do Pai, que é justamente por conta dessa vivência que eu tive com meu pai. Então eu tenho uma boa relação. Devo ter uns 4, 5 bons personagens de Bom Jesus da Lapa, que é um diferencial, que conta um pouco da história, que representa todos esses aí, mas em cada pessoa fotografada ali eu encontro um pouquinho do que meu pai viveu. Posso fazer uma pergunta? Sim. Bom, é muito bonito de ouvir falar e ver as fotos, é comovente, assim. E aí você falou algumas vezes algo que eu achei interessante, que é o fato de você não saber, né? Você pega o quadro e você não sabe onde aquilo vai dar. E outras vezes você também falou isso, assim. Mas ao mesmo tempo você também fala que
que quando você faz a foto você sabe o que é. Assim. E aí eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, sobre esse processo de encontrar uma série, se é algo que você sempre descobre fazendo, às vezes você elabora antes, e se às vezes você tem momentos de ato também, de não ter série nenhuma e fica pensando o que eu vou fazer, ou você sempre tem projeto, assim? Eu sempre carrego uma câmera. E um dia perguntaram, eu saí com um colega em Salvador, com a câmera, e ele, você está com essa câmera dando o tempo todo, você não vai fotografar? Eu falei, vou. Mas eu não te vi fotografar. Eu falei, quando a foto vem, ela não pede permissão. Ela aparece ali, cara, é impressionante. Quando ela vem mesmo, e aí você... Hoje, com a maturidade, com os trabalhos, não tem mais essa necessidade de sair em busca desesperado da imagem. Então, algumas séries acontecem mesmo, de fato, aparece. No caso do Ilhados na Seca. Fui lá para um outro propósito, e daqui a pouco me deparo com tudo aquilo. Eu não tinha como não voltar lá e contar um pouco mais dessa história. E o quadro foi realmente porque me chamou muita atenção. Tem aquele quadro numa caçamba de lixo. O quadro, nossa, ele está perfeito em estado. Tá? O dia que eu fizer uma exposição, esse quadro será uma instalação. Ele vai estar ali presente junto com outros. E a partir daí eu fui buscar outras histórias por conta do quadro. Mas tem trabalhos, por exemplo, que eu quero desenvolver e vou saber como fazer isso. E eu queria dizer que não é porque eu tenho 30 anos de fotografia que hoje você diz assim, o cara é macaco velho na fotografia aí fica fácil de fazer. Você pode pensar e elaborar um projeto. Eu vou fotografar os Fuscas em São Paulo. Vai chegar uma hora que parece que só tem Fusca. Você entendeu? É foco, é objetivo. Se você tem foco, se você tem objetivo, as coisas acontecem. Joga para o universo, que já dizia Cândido Portinari, joga a tua obra ao vento. Eu tenho uma senhora, a dona Taíde, ela é de Minas, 64 anos, já tem uma sala dentro de Bom Jesus da Lapa, onde fica um vestido. E ela chega, se troca, ela vive uma celebridade. Ela não sai da gruta. A gruta é a maior gruta de Bom Jesus da Lapa, a Gruta do Bom Jesus, 50 metros de comprimento, 11 metros de largura por 7 de altura, com estalactite, estalagmite. Nem tem mais a missa dentro da gruta, porque não tem capacidade. E a Taíde, essa senhora, eu fotografo ela acho que desde, não sei se é 2008, 2007, um ano assim. E ela veste um vestido de 64 anos. E um dia eu fui perguntar para ela a promessa dela, tem uns dados, tudo. Ela falou que teve uns problemas de saúde. Ela teve uns problemas de saúde e na época que ela ficou doente, ela ia casar. E por conta dos problemas de saúde, o bendito noivo... E ela fez essa promessa. 12 anos ela vai frequentar Bom Jesus da Lapa vestindo esse vestido. 12 anos. Acho que já deve estar nos 9, 8, tem mais uns 3 anos aí para fotografar a Taíde. Ela não casou. Ela não casou. Tá lá, usa o vestido. Eu tenho uma curiosidade. Eu vejo que as suas fotos têm a ver com o processo também, mas eu acho que, passando por uma questão um pouco mais prática, me interessou muito que você transita um pouco entre umas fotos que são uns retratos assim, mais posados, umas fotos que são bem mais espontâneas, é todo esse espectro de fotos e umas performances, né? Eu tenho essa dificuldade de você chegar no lugar, é muito difícil, né? Você arrancar essa vida da vida, né? E traduzir ela ali. E às vezes, claro, esse processo seu de ficar próximo e fazer parte daquilo, certamente já responde parte da pergunta, né? Mas num ambiente que você assim, tem poucos elementos, poucas pessoas, né? Às vezes um ambiente árduo, como é que você lida assim para trazer essas fotos mais espontâneas, assim? Porque a câmera causa aquele alvoroço, né? Às vezes ela para a cena, né? Só que você tá ali, né? Como é que é o seu processo um pouquinho em relação a isso, assim, sabe? Eu sempre estou com a câmera e tenho os horários de fazer essa fotografia autoral.
que é uma fotografia que exige mais carregar esses elementos, saber a hora de fotografar, como fazer. Agora, por exemplo, eu estou usando, passou lá no vídeo, um menino com um mosquiteiro sobre o rosto, na água. Então ali eu tenho a temperatura de cor fria para ter aquele resultado da água azul e o último horário da luz do dia, que ainda é luz quente, que é para neutralizar. Então se você tem o Kelvin frio com luz quente, vai neutralizar. Você vai ter o que você busca para ter o azul, é o que eu faço. E eu vou ter esse domínio da luz. Eu saio com a câmera, mas eu tenho uma boa relação com as pessoas. Tenho uma boa relação com as pessoas. Hoje eu vou para a comunidade e no mês de abril, por exemplo, que é a Semana Santa, eu sempre levo lá o chocolate para as crianças. Aí faz aquela festa. Então hoje não necessariamente eu tenho que ficar todo o tempo montando foto, posando. Eu estou ali conversando com alguém. Só que a câmera está pronta aqui, amigo. Uma dica, chega no ambiente com a câmera pronta para aquela luz. Se eu estou aqui com essa luz aqui, eu tenho que estar com o meu diafragma, eu tenho que estar com a velocidade, com o ISO desse espaço. Porque a qualquer momento vai acontecer algo e eu não quero morrer de remorso. Eu quero fazer. Um dia eu tenho uma foto que não apareceu aqui, que eu estou conversando lá com o senhor, o seu Dedé, estou conversando com ele aqui. E a câmera pronta. Aí, daqui a pouco entra um cabrito, né? Eles chamam de cabrito enjeitado. Esse cabrito é aqueles que eles dão na mamadeira, ele vira um bebê, cara. Sim. E o cabrito passou e eu olhando, e conversando com eu olhar, daqui a pouco ele entrou no quarto. Quando ele subiu na cama, eu já fiz logo aqui umas 3 para garantir, e ele subiu, mais umas 2, aí ele parou e olhou para a janela. Aí eu fui, compus, é a foto. Você não vai ver as outras. Então, acontece disso. Eu estou com a câmera, estou no ambiente, mas eu não saí para ir lá fotografar. A foto vem e eu faço. Agora eu tenho o horário de fazer as minhas séries. Eu faço a Poéticas Noturnas, que é você pegar uma cena que às 2 da tarde não te diz nada. Tá uma luz horrível, tá uma sombra, esquisito. Mas já tem um pouco dessa percepção de transformar aquela cena para um outro horário de fotografar. Porque se eu pegar aquela árvore, se eu pegar aquela casa e pegar aquele céu e levar lá para a primeira luz da noite, e trabalhar um Kelvin frio para ter aquele azul do céu e trabalhar as minhas luzes nesse cenário, eu vou mudar totalmente um horário de fotografar. Mais uma última pergunta? Não, mais 2. 3. Ó, até a última, 3. Não sei se é uma pergunta ou um diálogo, mas eu percebo em toda a sua narrativa que o seu repertório, ele, além de muito técnico, ele é muito emotivo. Você se envolve com as pessoas, com as histórias. E aí fica aqui o meu questionamento, ou um diálogo, enfim. Como você lida com isso e, assim, como de fato foi esse start para você de aceitar que você é isso? Porque, assim, além da técnica, óbvio, aqui a gente está falando de uma técnica fotográfica, eu cheguei meio de gaiata aqui, não sou fotógrafa, mas tem toda essa questão de técnica, mas eu lido muito com repertório. E eu me identifico muito com essa sua questão de repertório de vida, de chegar, pedir licença, ouvir, enfim. E aí eu queria entender um pouco mais como foi esse start de você entender, eu sou isso e nada que eu faça vai ser diferente do que eu nasci para fazer, digamos assim. Porque além da fotografia, você é um fotógrafo e é nítido a nossa fotografia. Eu tenho esse envolvimento e o momento que eu fiquei emocionado foi... Essa pessoa lá em Xique-Xique, hoje ele é um grande amigo, mas eu não o conhecia. E ele me ofereceu uma câmera e sugeriu que eu voltasse, porque eu não estava vivendo bons dias lá.
E ele é um dos responsáveis por toda essa transformação, por toda essa mudança. Eu tenho essa câmera até hoje. Eu vou ter lá um ano depois, já basicamente profissional, porque era isso que eu queria. Eu me entendo que eu me tornei profissional quando eu passei a aceitar essa fotografia e dizer é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E o tempo que eu passei com formatura foi um momento de transição ali, até mesmo para servir como alicerce do que é hoje. Você até sei um pouco do que você está falando, porque assim, eu comecei na fotografia para meio que sair de uma depressão quando eu perdi minha mãe. Então, eu encontrei muito mal mesmo. E aí, peguei uma câmera fotográfica para poder sair na rua. Então, eu sonho muito ver isso e ver como a fotografia pode resgatar a gente, né? Um buraco fundo e trazer a gente de volta, assim, começar a viver novamente. Eu presenteei esse meu amigo com a primeira câmera digital dele. Ele ainda trabalhava com filme até o ano de 2012, quando eu levei uma câmera, lente, flash. Essa emoção que eu estou sentindo aqui, ele sentiu 3 vezes mais. E eu falei para ele que ali não era pagamento. Foi só mesmo uma forma de ser grato pelo que ele fez, porque ele fez muito. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Totalmente. Obrigada. Quem mais tinha uma pergunta? Eu. Primeiro, parabenizar pelo teu trabalho, eu achei maravilhoso. Obrigado. E o que eu queria perguntar tem a ver com a volta que você faz de modo recorrente a Bom Jesus da Lapa. Se essa volta que você faz e já faz há muito tempo, se é uma forma de expressar o seu afeto pelo teu pai. Um dia me perguntaram numa palestra qual foto em Bom Jesus que eu não fiz. Exatamente, a foto dele e Romero. Quando eu fiz Bom Jesus da Lapa em 2002, 2003 e voltei em 2004 totalmente transformado, desde a técnica de não fazer mais o preto e branco, porque estava incomodado de já ter 3 livros publicados de fé e eu queria fazer algo novo, algo diferente. Ele soube desse trabalho, ele faleceu em 2004. Eu contei para ele que eu estava fazendo Bom Jesus da Lapa. Ele ficou muito feliz porque é um pouco de resgate da memória. Algumas pessoas fotografadas lá é a vivência que ele teve. E essas viagens que eu faço de caminhão é basicamente isso. O trabalho se chama Herança do Pai justamente porque eu carrego todo esse simbolismo do que ele viveu. Um dia até alguém brincou comigo e falou: você não tem mãe? Você só fala em pai porque quando minha mãe teve uma época que ela veio para São Paulo e ficou cuidando das minhas sobrinhas aqui e eu ao lado do meu pai trabalhando na feira. Eu gosto muito de cozinhar. Quando eu não estou fotografando, eu digo que minha filha fala que se eu não fosse fotógrafo seria no mínimo cozinheiro. E até essa coisa da cozinha eu aprendi com ele. Cada volta dessa aí é um aprendizado. Cada volta dessa é um cenário novo. Eu até comentei com o Joel, falei, tá na hora de publicar esse livro. Tá na hora de publicar esse livro porque eu tenho hoje uma Bom Jesus da Lapa que não mais existe. Acho que tá na hora de mostrar para essas pessoas até mesmo que vai a Bom Jesus da Lapa o quanto essas coisas mudaram, porque hoje eu não enxergo mais uma Bom Jesus da Lapa, a capital baiana da fé, que é o slogan que eles usam. É uma cidade que está muito voltada para o turismo, não que isso não tenha que existir. Mas o que faz essa romaria é esse Romero. O Romero, que foi o seu José, meu pai, viajando de caminhão, pagando sua promessa. E hoje você vê um lugar totalmente transformado por conta do poder aquisitivo. E
Eu vou em outras épocas também, porque tem fotos que eu só consigo fora do mês de agosto, que é a muvuca, é de 2 a 6 de agosto, o que acontece tudo lá. No mês de junho eu faço, às vezes, a Romaria da Terra, que é onde eles fazem esse trajeto da roça, da zona rural até o santuário. Eu descobri no ano de 2008 a série das carroças, que eles transportam o romeiro e o turista que vai tomar banho no rio. Se eu tivesse que continuar fotografando o Bom Jesus da Lapa, porque meu pai foi romeiro e porque é um lugar sagrado, eu acho que eu não sei se eu continuaria, porque chega uma hora que você olha e fala, isso aqui eu já tenho, isso não é muito interessante, isso tá banal. Eu tive que me reinventar. E cada volta ali, cada vez que eu vou, é um olhar novo sobre o mesmo cenário. É algo novo, é uma inquietação. Eu estou indo, eu quero me testar, eu quero me provocar essa transformação. Tem uma foto mesmo que vai entrar para o livro, que ela acontece no mês de novembro para dezembro, é o momento que eles apagam toda a luz da gruta e as pessoas fazem a missa com velas. Eu não teria como fazer essa foto e saber desse acontecimento se eu não tivesse ido lá fora da época. Porque todos os fotógrafos que eu conheci, principalmente o Christian, que tem fotos no livro dele, Redentos, de Bom Jesus da Lapa, todos os fotógrafos que eu conheci, que eu conheço, vão a Bom Jesus da Lapa para fazer o romeiro que paga uma promessa. Cara, o romeiro que paga uma promessa é o mínimo que você vai ter, porque ele está indo lá com esse objetivo. Mas eu quero saber de onde esse romeiro saiu, o transporte que ele usou, onde que ele vai se hospedar, onde que ele vai fazer. Eu passei a fotografar um Bom Jesus da Lapa saindo do clichê da fé e partindo para outros lugares. Talvez seja por isso que eu estou indo já há 23 anos e não enjoo, não. João, obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica muito honrado, acho que assim, a gente ter esse encontro, ver tanta gente bacana reunida, é um grande aprendizado para a gente estar começando na caminhada de fotografia, para quem já está há mais tempo, poder ouvir de uma pessoa que é mais experiente, que tem tanta bagagem, não vou te chamar de velho não, tá? Que tem tanta bagagem, que é uma inspiração para mim. Isso desde quando eu comecei a fotografar, como eu falei nas minhas primeiras referências, e eu fiquei muito feliz quando eu fiz o convite, falei, Joel, não vou cobrar nada, acho que isso é incrível, é sensacional. O Ale, desde as primeiras conversas também, obrigado por ter aberto esse espaço pra gente estar aqui ocupando. Enquanto o Coletivo Raw Brasil, que fala em Foto Nordeste, acabou de nascer, é muito importante a gente sair desse meio virtual, sair do digital e ocupar mais espaços físicos e trazer mais gente para estar junto aqui, aprender com cada um de vocês. Isso é maravilhoso pra gente. Você tocou num ponto fundamental, sair desse espaço, sair os workshops que eu ministro lá na minha região. Quando eu levo as pessoas para fazer lá na minha região, é tirar ela da sua zona de conforto, da sua bolha, do seu ar-condicionado. Eu estava até conversando com ela. Tem um momento lá em Xique-Xique que você vai subir no pau de arara, cara. Você vai subir no pau de arara, porque é uma imersão, você tem que vivenciar isso. A fotografia do João, como que ele faz essa fotografia? Lá você vai ver como que eu faço. Entende? É o barco, é o carro, é o chão, as pessoas, a simplicidade. E eu costumo dizer sempre, não confunda humildade com fraqueza. Até pouco tempo as pessoas fotografavam o sertão, estereótipo de miséria, de pobreza, de desgraça. Qualquer coisa que você vê de sertão aí, a primeira coisa que aparece é o chão lá trincado, de falta de chuva. E eu fui encontrar nesse sertão alegria, fui encontrar nesse sertão luz, vida, pessoas felizes. E essa fotografia que eu quero continuar fazendo. Ainda bem que não falaram de inteligência artificial, porque perguntaram um dia, né? João,
Eu tenho uma ilustração, né? Ele ainda bem que falou ilustração, de um vaqueiro tão bonita quanto a sua. Ah, falou. João, eu tenho... Chique existe, a Vandinha. Eu vou levar você pra ver a Vandinha, Chique. João, eu tenho uma foto de um vaqueiro que eu fiz no IA. Falei, que... Tá. Eu quero sentir o cheiro do couro do seu vaqueiro. Eu quero conversar com ele e saber da história, porque até eu fotografar ele, a gente já tomou 200 cafés. A foto ali é só o registro. E às vezes nem fotografa. A história é tão impressionante que fotografar para quê? Gente, eu não tenho nada de ChatGPT e não tenho nada contra, eu não faço inteligência artificial. Um dia o Joel comentou comigo sobre uma roda de conversa online, né? Online, eu falei, Joel, me desculpa, cara. A gente bate um papo aí, toma cerveja. No boteco, vamos pro boteco, mas eu gosto dessa coisa do palpável. É uma coisa minha, gente. Olha, não estou falando isso para querer ser melhor ou pior que ninguém. Em 2017, uma representante da Apple no Brasil fez contato comigo, que gostou da minha fotografia e queria que eu fotografasse com o iPhone. Eu falei, mas eu não sou fotógrafo de celular. Ah, mas você consegue, olha isso. Eu falei, esse aparelho aí vai fazer essa foto que eu faço aqui às 7 da noite, com essa cor, com essa luz, com... Eu falei, não vou aceitar, me desculpa. E aí me chamaram de imbecil, porque eu não aceitei uma proposta de... Pra quê, né, Joel? Você pergunta. Não, eu ia agradecer. Eu preciso agradecer novamente, pessoalmente. Fica à vontade. Eu acho que vou reforçar o Joel. Eu acho que tem uma coisa que me inspirou muito, muitas coisas, mas tem uma especial que eu acho que faz parte do nosso dia a dia, né, como coletivo. Então eu vou reforçar o agradecimento como coletivo dessa sua participação aqui, muito generosa, que esse trabalho monumental de trazer não só uma humanidade, mas uma visão e uma narrativa e um vislumbre do Brasil e dessas pessoas que realmente que é além desse estereótipo, que é além desse véu. Eu acho que esse véu polui um pouco a nossa mente brasileira. Eu acho que ela é muito presente e eu acho que ele estava presente talvez nesses fotógrafos que você precisava atravessar esse véu para trazer isso. Sim. E tá fazendo isso. E eu acho que é o nosso sonho, né? Sim. Eu acho que é a nossa visão e acho que não teria outra pessoa melhor, talvez, para vir e inaugurar isso com a gente. E assim, então eu preciso te agradecer não só pessoalmente como artista, que desejo ser, mas pela inspiração e pela generosidade. Porque foi muito generoso da sua parte vir aqui. Então agradeço pelo convite. Não só vir, porque você abriu o coração pra gente. Isso foi incrível. Isso é um privilégio. Eu preciso te agradecer novamente. Muito obrigado. Abriu nosso coração. Nossa. Eu que agradeço, gente. Peço desculpas aí pelo... Mas é nóis.